Vamos agora então ouvir o Francisco Martins, do Porto Suape. Considero que já me escutam e vou iniciar então. Eu gostaria inicialmente de lamentar a minha presença física no Congresso. Tive passagens emitidas, reservas de hotel feitas, mas por um problema de saúde fui impedido de viajar, pelo que eu me desculpo e lamento muito ter perdido essa oportunidade momentânea de estar em Cabo Verde, de conhecer Cabo Verde pela primeira vez e, acima de tudo, poder desfrutar desse ambiente portuário dos países de língua portuguesa, que tem assim, uma grande oportunidade de Suape agora se integrar definitivamente nessa comunidade e passar a aprender e passar a compartilhar as nossas experiências. Gostaria de saudar inicialmente, não sei se ainda está presente fisicamente, mas o ministro do Mar, Abraão Vicente, nosso já amigo de Suape, o presidente da Associação de Portos de Portugal, nosso dileto José Luiz Castro, e todos os participantes dos países que congregam a APLOP, além do nosso queridíssimo anfitrião Cabo Verde, Portugal, Angola, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. Em nome do Porto de Suape, saudar a todos e agradecer mais uma vez pela enorme oportunidade que é compartilhar um pouco sobre a estratégia de desenvolvimento para o Porto de Suape e o que resultou. Um porto que tem já 43 anos de fundado, e a importância para o desenvolvimento regional, no caso da região norte e nordeste do Brasil, e o papel que Suape já exerce como um dos principais nós logísticos da cadeia logística brasileira. Então, vou iniciar a minha apresentação, inicialmente passando algumas informações sobre Suape. Nós somos mais que um porto, somos um complexo industrial portuário localizado no estado de Pernambuco, na porção mais a leste do Brasil e, portanto, a porção mais próxima ao continente europeu e ao continente africano. Temos uma área de complexo industrial portuário superior a 17 mil hectares, devidamente zoneada. Por exemplo, nós temos uma área chamada Zona Central de Serviços, onde está o edifício sede da administração do complexo. Temos uma área dedicada à implantação de indústrias que não necessariamente estão diretamente vinculadas ao porto, mas a um distrito industrial, a zona industrial, que representa 22% do nosso território. Além disso, a zona industrial portuária, propriamente dita, que representa 15% do nosso território. Uma zona de preservação cultural, porque nós fomos afortunados de abrigarmos no nosso território um patrimônio cultural significativo que vai desde engenhos da época ainda do Brasil colônia até fortalezas militares. São 11 ruínas de fortalezas militares e mais de 20 engenhos que estão localizados dentro do nosso território. E 2% dessa área, principalmente onde estão as ruínas das fortalezas, foram zoneadas no nosso plano diretor como zona de preservação cultural. E, finalmente, a nossa zona de preservação ecológica, quase 60% do território, que é um território significativo, como disse, superior a 17 mil hectares,
é dedicado à nossa zona de preservação ambiental, zona de preservação ecológica, como chamamos, isso segundo o plano diretor vigente elaborado em 2010 e que se encontra sob revisão, do que a gente vai falar um pouquinho aqui mais na frente. Exatamente do que eu mencionava, estamos num processo a ser concluído agora, em dezembro, de revisão da nossa ferramenta fundamental de planejamento territorial. Estamos fazendo a revisão do plano diretor, se fazia necessária, porque a nossa versão vigente foi elaborada em 2011, e se fazia necessária uma atualização da nossa ferramenta mais importante, que é o disciplinamento e o planejamento da ocupação do território. Uma série de fatores novos, desde o período pós-pandemia, os novos polos que têm se implantado dentro do território, o hidrogênio verde e o papel que ele tem, como o SWAP tem chamado a atenção para investidores dessa nova matriz energética, que hoje pode ser considerada uma ordem mundial. O Arco Metropolitano, que é uma ligação rodoviária do Porto de Suape à rede rodoviária nacional e regional. A ferrovia transsertaneja, que consolida a conexão ao modal ferroviário do Porto de Suape e a sua conexão à rede ferroviária nacional. E uma série de outros fatores, como a ampliação do canal do Panamá, que se deu também após a elaboração do plano diretor vigente. Tudo isso precisava ser recontextualizado na atualização dessa ferramenta, que para nós é das razões de SWAP ter tido tanto sucesso na sua estratégia de desenvolvimento. Essa área, esse complexo industrial portuário, tem hoje 224 empresas instaladas, que representam, aí algumas delas, que representam mais de 40 mil empregos gerados. Suape é um porto que foi concebido há 43 anos, mas que desde essa época já incluía alguns conceitos que hoje estão na palavra de ordem mundial, mas que nem apareciam com destaque há mais de 40 anos, como, por exemplo, termos a nossa zona de preservação ambiental e Suape ser um porto isolado do ambiente urbano. Suape não sofre e nem afeta o ambiente urbano, diferente de outros portos, onde as urbes, as cidades, tendem a se desenvolver, inclusive, a partir do porto, gerando uma série de conflitos e dificuldades, tanto para o porto quanto para a cidade. Então, Suape já foi concebido há mais de 40 anos, por exemplo, numa área isolada e sem influência. O seu próprio zoneamento gera um certo cordão de isolamento, principalmente o papel da zona de preservação ambiental, que previne esse avanço das áreas urbanas. Nós, recentemente, fechamos o ano com mais de 1.000 hectares de reflorestamento. Então, essa zona de preservação ecológica que os senhores puderam ver, tanto tem matas, bosques primários de Mata Atlântica, que é o ecossistema dessa região do Brasil, consolidados, como também serve de estoque de área para as medidas de compensação ambiental decorrentes da implantação de empreendimentos. Ainda abrindo parêntese, nós temos dentro do complexo, e aí sim diretamente vinculado ao porto, por exemplo, uma refinaria de petróleo. Hoje, 70% da movimentação do porto de Suape é de granéis líquidos, principalmente petróleo e combustíveis. Nós temos uma refinaria instalada dentro do complexo industrial portuário. Algumas das conquistas de Suape em relação à movimentação portuária, né? Nós somos líderes nacionais entre os portos públicos
em granéis líquidos, como eu mencionei, com movimentações em torno do ano passado, mas que já serão superadas esse ano, da ordem de 15 milhões de toneladas. A navegação de cabotagem, Suape hoje é o porto líder do Brasil de movimentação de cargas de cabotagem, pela sua localização estratégica principalmente, né? Suape está, vamos dizer assim, centralizado em relação à região Nordeste. Suape é o porto mais próximo do continente europeu, não à toa foi na região Nordeste que os portugueses, em 1500, aqui desembarcaram e descobriram o Brasil. E, em função disso, se consolida como um porto concentrador e distribuidor de cargas para toda a região e para uma parte do país. Por exemplo, só para dar um exemplo, é a partir de Suape que é destinado todo o gás de cozinha que abastece, inclusive, Manaus, no extremo norte do Brasil. Então, é um porto que tem essa característica de ser porto concentrador de cargas e um dos principais hub ports da América Latina. Também, em primeiro lugar regional na movimentação de containers. Nós temos um terminal de containers implantado já há 20 anos, há mais de 20 anos, e tivemos recentemente a grata satisfação de termos sido escolhidos um dos maiores grupos armadores de operação de terminais de contêineres do mundo, a Maersk, para aqui instalar o nosso segundo terminal de contêineres com a capacidade que chegará a mais de 1 milhão de TEUs. Suape também é líder regional em movimentação de veículos, tanto de importação quanto de exportação. Nós temos a facilidade de termos uma fábrica do grupo Stellantis a cerca de 50 quilômetros, 60 quilômetros do nosso porto, onde os veículos das marcas Jeep, Fiat são produzidos e movimentados através do porto. No nosso sistema de gestão integrada, nós temos certificações ISO em negócios empresariais, negócios portuários e nas nossas ações socioambientais. Isso também é uma característica adotada pela gestão de contar com um sistema onde a transparência, o registro, seja uma das marcas do sistema de gestão adotado por Suape. A inovação, nós temos desenvolvido sistemas para aumentar a eficiência. Nos foi dado o desafio de tornar Suape um dos mais modernos e avançados tecnologicamente portos do Brasil. Temos avançado muito nesse sentido. Temos um projeto chamado Suape Projeta, que cria conexões, entre o sistema industrial portuário, incluindo também os atores locais, com ecossistemas de inovação e pesquisas desenvolvidas no Brasil. No estado de Pernambuco, nós somos afortunados de contar com um polo tecnológico chamado Porto Digital, na capital do nosso estado, em Recife, que é uma das maiores referências em desenvolvimento de inovações tecnológicas da América Latina. O Porto Digital é parceiro do Porto de Suape. Temos desenvolvido algumas parcerias, tanto nos nossos sistemas operacionais. Recentemente desenvolvemos um aplicativo chamado Suape, que muito em breve, se não já está disponível nas lojas, tanto de Android quanto da Apple, já está disponível no Brasil e muito em breve estará disponível para todos os outros países, para que possa se fazer simplesmente busca-se por Suape e nós temos a possibilidade, com esse aplicativo, de ter o porto na palma da mão. Com as operações portuárias, um operador portuário pode, por exemplo, localizar a embarcação que está trazendo sua carga, em que berço ela vai chegar, em Angola vai aportar,
qual dia e hora de chegada. Nós temos acompanhamento em tempo real através de um sistema de monitoramento próprio e parceria com outras ferramentas internacionais. Então, nós temos uma série de facilidades já desenvolvidas dentro de um aplicativo. Suape, nesse sentido, também é pioneiro nesse sentido, é o único porto que tem a operação e uma série de outros serviços disponibilizados no aplicativo que é grátis e está ao alcance de toda a comunidade portuária e não portuária. Como mencionei, através do César School, que é o braço de treinamento e de formulação de soluções do Porto Digital, nós estamos desenvolvendo o que será nosso Terminal Operating System, o nosso TOS, com 5 módulos. Hoje já temos bastante avanço no modo marítimo e de operações, e até meados do ano que vem concluímos os 5 módulos, no mês de abril, com módulos de armazenagem financeira e estatístico. Temos formado aqui no Porto de Suape nossa mão de obra em tecnologia da informação, temos um grupo de servidores se pós-graduando em uma parceria com a Universidade de Pernambuco em ciência de dados, aplicando essa formação para ajudar sempre a que Suape aumente a sua eficiência, se tornando ainda mais competitivo. Do ponto de vista de negócios, já estamos avançando na nossa apresentação. Eu comentei um dos mais relevantes fatos que tivemos esse ano, a consolidação da conexão ao ramal ferroviário através da Ferrovia do Sertão, uma autorização obtida por um grupo investidor chamado Bemisa, que detém uma mina de minério de ferro no interior aqui do Nordeste, no estado do Piauí, e que há poucas semanas assinou um contrato de arrendamento para um terminal de minério de ferro, com a expectativa de movimentação de 15 milhões de toneladas anuais de minério de ferro a ser exportado a partir de Suape, mas também gerando oportunidades de carga de retorno para a integração do modal ferroviário com outros modais, quer seja a cabotagem, o modal rodoviário também, das cargas que são aqui concentradas, de combustíveis, a gás e as outras cargas que poderão usufruir do retorno e também outras cargas que podem ser exportadas a partir de Suape. Nós temos áreas de produção de gipsita, as maiores jazidas de gipsita do mundo estão no estado de Pernambuco, na região chamada Araripe, e que certamente será escoada também através desse modal ferroviário, aumentando ainda mais a nossa competitividade e a movimentação do porto. Temos dentro do nosso território, nem tudo são flores, comunidades que aqui já estavam quando o Suape se instalou como porto há 40 anos, que nós estamos estabelecendo um diálogo permanente e levando sempre em consideração o Suape, a sua zona de preservação ambiental. Nós temos muito em consideração o fator social. São quase 5 mil famílias que estão dentro do território, que estão distribuídas no território e às vezes gerando algum conflito com a atividade industrial e ou portuária, mas que é um processo de negociação aberta. Por exemplo, há uma comunidade quilombola muito próxima ao porto e nós estamos em processo de renegociação para o reassentamento dessas famílias em áreas que tenham as mesmas características, preservando a essência da sua cultura, preservando a essência dos seus símbolos e por exemplo, há um baobá, essa árvore de origem africana, que é uma das testemunhas da presença de comunidades quilombolas no nosso território e que vai ser preservado e que está num processo de negociação para que a comunidade possa se deslocar ainda dentro das cercanias do porto, do complexo industrial, mas respeitando fundamentalmente tanto os seus direitos quanto as suas tradições. Como eu mencionei, a implantação do terminal
da MESC, com um investimento inicial de 2,6 bilhões de reais, que dá algo em torno de 500 milhões de euros, com a geração de 1.690 empregos, e vai ser o principal terminal do Grupo MESC na região norte e nordeste do Brasil, trazendo novas linhas que não operavam em Suape, direto, quer seja do Oriente ou linhas também do continente europeu. Então, isso vai possibilitar aumentar bastante a competitividade, vai aumentar ainda mais essa concentração da carga containerizada para que possa ser distribuída regionalmente, nacionalmente e aumentando de sobremaneira a competitividade de Suape e atraindo outros players para que aqui possam se instalar, tanto dentro do território do complexo quanto fora, mas sendo Suape um fator catalisador do desenvolvimento. Estamos também concluindo um processo que vai culminar na instalação, já a partir do próximo ano, de um terminal de regasificação de gás natural liquefeito. Vamos ter um berço dedicado a esse processo, com uma movimentação estimada em 4 bilhões de toneladas, um investimento também da ordem de 550 milhões de euros, com o início de operação já prevista no próximo ano. O nosso terminal de GLP, que nós já temos uma operação de GLP que é a maior da região, como eu disse. Hoje o gás de cozinha consumido em Manaus, ele sai de Suape, ele parte de Suape, mas temos investimentos previstos da ordem de 1,3 bilhões de reais, cerca de 450 milhões de euros, na movimentação de 500 mil toneladas de gás liquefeito de petróleo. O hidrogênio verde, como eu disse, temos já assinado protocolos de intenções e ainda este ano estaremos assinando o contrato de arrendamento para instalação do que deve ser a primeira planta de hidrogênio verde do Brasil, se não da América Latina. Um grupo francês já escolheu Suape para a implantação de sua primeira planta. Queria abrir um pequeno parênteses para esclarecer que Suape, em que pese ser um porto público, mas também tem terminais de uso privativo. A MESC, por exemplo, se instalará em um terminal de uso privativo, porque ocupará uma área dentro do porto, mas fora da poligonal do porto organizado, se constituindo, portanto, em um terminal de uso privativo, assim como o terminal de minério de ferro, e a planta da Quer também vai exigir um terminal para a exportação do hidrogênio verde, vai se instalar em um terminal de uso privativo. Então, Suape tem esse conceito de aliar o conceito de ser um porto público, mas poder abrigar também terminais de uso privativos, TUPs, como se chama aqui no Brasil. Ontem, tivemos a satisfação de assinar a transferência de uma área de venda, de uma área para instalação de um dos maiores ductos da indústria farmacêutica do Brasil. Já sediamos no nosso território uma planta importante, muito moderna, do grupo chamado Axê, um grupo brasileiro de fabricação de medicamentos. E ontem, para deixar a informação bem atualizada, ontem foi assinada a escritura para a implantação. As obras já começam no ano que vem, de um investimento anunciado ontem de 1 bilhão de reais, cerca de 300 milhões de euros, na primeira fase, podendo chegar a 3 bilhões de reais o investimento da Blau, uma das principais indústrias farmacêuticas do Brasil, e que tomou a decisão de concentrar suas operações em Suape, uma estratégia de desativação de algumas plantas na região sul e sudeste do Brasil e concentrar toda a sua produção em Suape, ocupando uma área adquirida pela empresa. Como eu disse ontem, foi assinada a escritura numa cerimônia
que envolveu o governador do estado, e essa é uma das tantas boas notícias que Suape pôde dar contribuição para o desenvolvimento recente nos últimos anos para o estado de Pernambuco, para a região Nordeste e para o Brasil. Suape recentemente retomou a autonomia no Brasil. Os portos públicos não têm a autonomia de gerir contratos de arrendamento dentro do porto organizado. Com a retomada da autonomia, Suape poderá lançar processos de licitação e gerir os contratos que já estão vigentes dentro da área do porto organizado. Já tínhamos essa faculdade nas áreas fora da poligonal do porto organizado, mas agora reconquistamos, depois de mais de 10 anos, a autonomia, e isso também tem um impacto direto na nossa competitividade, porque isso nos dá a agilidade necessária que um ambiente de investimentos significativos precisa de respostas rápidas, e agora estamos aptos a conduzir todos os processos de licitação por nossa autoridade portuária, o que não era possível até há poucas semanas atrás. Então, assim, eu gostaria de concluir a minha apresentação. Tem sido, assim, agradecer mais uma vez a APLOP por essa oportunidade de podermos apresentar o Porto de Suape. Em nome do presidente Roberto Guzmão, gostaria de agradecer ao José Luiz Castro pela oportunidade, e estamos à inteira disposição para ampliar essa parceria com os portos de língua portuguesa. Recentemente visitamos o Porto de Sines, nosso presidente visitou o Porto de Sines, e gostaria de consolidar cada vez mais a participação de Suape na comunidade e nos colocarmos à disposição, porque entendemos que temos muito o que aprender com os irmãos parceiros da comunidade de língua portuguesa. Eu não sei se o Francisco está a nos ouvir. Sim, eu ouço, Luís. Francisco, eu agradeço imenso a sua apresentação.